Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Como vocês já devem estar acompanhando, lá no portal vistapatria.com.br, vistapatria.com.br, acesse aí, você pode acompanhar as notícias, né, através do nosso canal no Telegram e também nas nossas redes sociais. O Felipe Frutuoso está fazendo um trabalho maravilhoso lá e já noticiou hoje mais cedo isso, questão do Alan dos Santos, né? O Ministério da Justiça vai acatar o pedido de extradição. Essa notícia foi dada ontem, primeiramente, né, no jornal Brasil Sem Medo, e o ministro da Justiça disse que faria isso porque não teria opção. Bem, aí só trazendo aqui algumas correções, né, para a gente se ater aqui com a correção, né, na verdade. O Ministério da Justiça, ele não incorre em crime de prevaricação caso ele não acatasse, né, caso ele não acate esse pedido de extradição. Então, na verdade, ou o ministro da Justiça está sendo mal orientado, ou talvez ele não conheça muito bem a lei. E, na verdade, na lei 13.445/17, informa ali, né, que o Ministério da Justiça tem o poder de direito em admitir ou não um pedido de extradição, né? A portaria 217/2018, né, ele aponta ali que não há prevaricação, não haveria prevaricação, pois não trata-se de omissão ou retardo na ação de ofício. Então, o ministro da Justiça ou foi levado à confusão ou realmente se confundiu aí por conta própria, né? No caso, o Alan dos Santos não teria essa obrigatoriedade de tem que cumprir esta ordem. O poder do Ministério da Justiça, ele tem a capacidade de avaliar ou não se acata esse pedido de extradição. E também vale ressaltar que a Interpol, esse pedido que foi feito também para a Interpol, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele pediu essa extradição ao Ministério da Justiça e a Interpol, que a Interpol colocasse, né, o nome, a fotinho lá do Alan dos Santos como procurado internacional, na lista vermelha da Interpol, e nesse caso, né, qualquer movimentação, qualquer abordagem que acontecesse contra o Alan dos Santos em qualquer lugar do mundo, né, poderia ser preso ali e extraditado, né? A própria Interpol faria esse procedimento. A Interpol vê exagero do ministro Alexandre de Moraes e não colocou na lista, tá? A Interpol não acatou esse pedido do ministro Alexandre de Moraes, assim como também não acatou o pedido de inclusão do Zé Trovão, né? Vale lembrar que o Zé Trovão, aquele caminhoneiro que estava liderando, né, ações pós 7 de setembro, né, fazer uma mobilização geral no país, né, para que fosse cessado, né, essa perseguição à liberdade de um espectro político, né? Inclusive o blogueiro Guilherme Amado, esse cara, ele tá sempre soltando coisas referentes ao Supremo Tribunal Federal, né? Então talvez ele tenha um informante dentro do Supremo Tribunal Federal, já que esse é o novo termo a ser utilizado, né, para quem trabalha com jornalismo, né? Você não tem mais fonte, é informante. Então talvez o Guilherme Amado ele tenha um informante dentro do Supremo, porque ele costuma acertar muitas coisas nesse sentido. E ele disse que viriam mais prisões de bolsonaristas, né? Deixando claro ali que não se tratam de prisão de investigados, prisão, né, de criminosos, né, prisão de bolsonaristas. O próprio Guilherme Amado, talvez aí se perdendo nas palavras, né, e especificando, mostrando que isso trata-se de uma perseguição a quem apoia Bolsonaro, quando ele usa esse termo, prisão de novos bolsonaristas, porque aquilo ali estaria dificultando, estaria colocando medo nas pessoas em criticar ações do Supremo Tribunal Federal. Essa informação é do Guilherme Amado. Então, muito provavelmente, né, o que estamos vendo aqui é um movimento realmente de perseguição, e lá no exterior, né, a Interpol, como ela não está contaminada, ou talvez ela não esteja sob a jurisdição, por exemplo, aqui muito se falou também, será que o ministro da Justiça não falou isso, né, que teria obrigação de cumprir, porque o próprio ministro teria medo de ser preso? Não sei, né? Quando você tem um cenário em que tudo pode acontecer, quando um deputado federal, por exemplo, está preso num flagrante ad eterno que
foi praticamente inventado, segundo alguns juristas renomados do país, né? Você realmente pode ficar com medo, né, do próprio ministro da Justiça acabar sendo preso. Mas o fato é que esta lei 13.445/17, portaria 217/18, dá autonomia, dá o poder, né, para o ministro da Justiça negar esse pedido de extradição, coisa que ele não fez, tá? Inclusive, sobre a questão do deputado federal, Daniel Silveira, houve uma postagem, né, ainda há pouco, dizendo que vai ter aí, parece que em breve será pautada aquela ação, né, que o Lira tem o poder aí de poder soltar, o Lira tem o poder de soltar o Daniel Silveira, né, que está preso aí já há mais de 200 dias, né, um caso realmente vexatório, um deputado sem condenação, né, nem sequer foi denunciado e continua na cadeia, né, e isso pode ser interrompido pela própria Câmara dos Deputados e parece que isso vai acontecer, tá? Então, essas são informações importantes aí para quem está na luta pela liberdade, né? Não só a liberdade de expressão, como eu falei na minha participação lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Eu coloquei até esse vídeo aqui no canal, talvez por não ter tido capa e tudo mais. Estou com um probleminha aqui de equipamento, vai ser resolvido amanhã. Aí as edições das capas não estão saindo, né, como de costume. Talvez o pessoal não tenha assistido por conta disso, mas lá eu até falei, né? Não é questão de liberdade de imprensa, de expressão, a questão é liberdade como um todo. Liberdade. A palavra liberdade, ela já abrange todas essas outras, né, subcategorias, como liberdade de imprensa e de expressão. E isso não tem acontecido de maneira muito voraz aqui no Brasil. Há também a possibilidade do próprio Alan dos Santos entrar com recurso lá nos Estados Unidos, né? Ele obviamente não vai dar a planta do que ele vai fazer primeiro, né? Não vai ficar falando na internet, justamente para não dar, né, armas a quem ele estaria o perseguindo, por exemplo. Então há essa possibilidade também de ser analisado nos Estados Unidos e o próprio Estados Unidos negar, tá, essa extradição. Então vamos ver, tem uma briga jurídica vindo aí, né? Vamos aguardar que a liberdade tenha, né, a sua voz. Inclusive, por falar em liberdade, ontem no Brasil inteiro, né, houve manifestações contra o tal do passaporte vacinal, né, aquela obrigatoriedade de você ter que apresentar o certificado de vacina do aplicativo Conect SUS, do Ministério da Saúde, para você entrar em determinados eventos. Aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu vi, houve uma flexibilização quanto a isso, tá? Por exemplo, jogo de futebol, né? Eu estou até querendo ir no jogo do Vasco da Gama aí, que só me faz sofrer, né? E estava olhando as regras quanto a isso. Parece que se você apresentar um exame, né, você também consegue entrar, tá? Pelo que eu analisei aqui nas regras lá das vendas de ingresso, ou através do passaporte da vacina, né? Ou você mostra que o exame, dizendo se tem imunidade, ou você mostra a vacina, né? O comprovante da vacina. Se for isso, já é um pouco melhor, né? Já é um pouco melhor. Mas há manifestações no Brasil inteiro. Inclusive, deixar aqui um pequeno trecho aqui da luta lá do Antônio Rocha, né, do canal Antônio Rocha, para ver se você não conhece. Ele é um guerreiro que luta lá em Brasília, né, de maneira muito árdua. Pequeno trecho aqui da sua participação ontem na luta, né, contra o passaporte vacinal. Serão todos os domingos aqui em Brasília. Essas manifestações contra esse passaporte do capiroto, essa tirania que governadores e o judiciário brasileiro quer implantar aqui no Brasil, vai ser todo domingo. A gente já tem feito nos últimos domingos e não vamos parar. Cada vez elas vão ficar maiores. Olha a quantidade de pessoas que já tem aqui hoje. Muitos podem olhar e acharem que é pouco. Não é. Não é. Não é. Para esse tema que aqui no Brasil as pessoas estão um pouco ligando, porque muitos já tomaram esses imunizantes aí, né? E estão um pouco ligando para a nossa liberdade. Isso aqui não é apenas contra esse passaporte do capiroto. É pela nossa liberdade, é pelos nossos direitos fundamentais, é pela... Poxa, eu nem gosto muito dessa Constituiçãozinha esquerdista de 88, né? Mas ela é o que temos e precisa ser respeitada, né? Nossos direitos fundamentais básicos estão sendo cerceados por decretos de governadores. Decretos que nem força de lei têm, estão substituindo a Constituição brasileira.
além do próprio Antônio Rocha, das militâncias no Brasil inteiro, ocorreu manifestação também em São Paulo, teve também a própria fala do ministro da Saúde ao lado da deputada Carla Zambelli. Estamos fazendo isso, nós assistimos uma queda em 7 meses que estou à frente do Ministério de 90% da média móvel de óbitos, né? Então vamos vencer essa pandemia. Aqui no shopping bastante gente circulando, atividade econômica voltando, movimentando as lojas, os restaurantes. É por isso que eu tenho, de maneira reiterada, sido contra leis para obrigar o uso de máscaras, leis com passaporte de vacina. Esse tipo de iniciativa mais prejudica do que ajuda. Nós temos que conscientizar os brasileiros sobre as medidas sanitárias para combater a pandemia da Covid-19. E o que estamos fazendo tem dado resultados excelentes. Com certeza. Então, o senhor acha que as pessoas fazerem isso de própria vontade é melhor do que obrigar, por exemplo, a pessoa a se vacinar? As pessoas têm que se vacinar porque querem, porque acreditam e não porque são obrigadas? Com certeza. E como médico, eu tenho mais de 35 anos de formado, eu nunca consegui as coisas com o meu paciente obrigando ele. É conscientizando as pessoas sobre a necessidade de adotar as condutas próprias, né? Então, o governo do presidente Bolsonaro é um governo conservador. O que isso significa dizer? É um governo que defende a vida desde a sua concepção de maneira intransigente. E defende também a liberdade. As liberdades individuais. Então, a liberdade individual é algo que nós não podemos abrir mão. Então, leis para criar passaporte, leis para obrigar as pessoas a usar máscara, não funciona. Então, ele também se colocando contra, né, essa apresentação de uma certificação. Então, alternativas estão sendo feitas quanto a isso no mundo todo. Por exemplo, a Alemanha também há uma briga muito forte, tá, na Europa. Essas manifestações anti-passaporte vacinal têm tomado aí o cenário lá. Mas lá, inclusive, há essa possibilidade. Você mostra que você tem imunidade natural, porque você já teve a doença, você também consegue acesso em alguns países, como no caso da Itália. Então pode ser que seja isso que esteja acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu ainda vou analisar melhor o caso, mas o fato é que houve, né, uma pressão muito forte de prefeitos e governadores mundo afora e até de presidentes, como no caso da França, e há um barulho muito forte contra isso, né, e aqui também está acontecendo. Inclusive, quando vocês viram aí o Antônio Rocha falando, né, sigam lá, é Antônio Rocha mesmo, joga aí no YouTube lá, vocês vão poder acompanhar o trabalho dele. Inclusive já foi perseguido também, já teve canal desmonetizado, já teve canal derrubado, né? Então quem puder dar uma força lá para ele. E ele falou, essas manifestações acontecerão todo domingo. Então, se você está aguardando convocação, alguma coisa, sabe que todo domingo acontecerá essas manifestações, tá bom? Então, muito provavelmente será nos mesmos locais habituais de manifestação, tá? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você acha o trabalho desse canal relevante, compartilhe para mais pessoas. Se você assistiu até aqui, é novo no canal, primeira vez que você me vê, inscreva-se, tem um botão aí, ative o sininho, todas as notificações. Inscreva-se também no nosso canal no Telegram, lá você receberá tantas as notícias do nosso portal, Vista Pátria, como também dos nossos canais aqui no YouTube, rede social, né? Às vezes a gente posta lá um Reels no Instagram, tem meu Instagram embaixo também. Tudo isso ajuda você a ficar sempre acompanhando e caso aconteça, né, de cair alguma dessas possibilidades, né, você poderá ser informado em outro local, porque sabemos que estamos aqui hoje, mas não sabemos se estaremos amanhã. Vídeo aí, por exemplo, pelo próprio Terça Livre, que acabou encerrando as suas atividades. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.